noite, Papo Teológico começando, e hoje a gente quer falar a respeito de cosmovisão. Que é isso? Não entendo, não sei para que serve. Bom, a cosmovisão é uma visão de mundo que direciona e influencia toda a nossa vida. Algumas matérias da filosofia, como a metafísica, que é o estudo do ser, ou até mesmo a epistemologia, que é a doutrina do conhecimento, faz algumas perguntas básicas que envolvem também uma cosmovisão. Mas antes de a gente entrar em questões complexas filosóficas, vamos praticamente entender o que é uma cosmovisão. O que é isso? Cosmovisão significa visão de mundo. Qual é a visão de mundo que eu tenho? O que direciona a minha vida? Sobre as perguntas mais básicas da vida, o que a gente entende como realidade última? De onde viemos? Para onde iremos? Existe vida após a morte? O homem foi criado ou foi um acidente cósmico? Qual é o propósito do homem aqui na Terra? O homem, ele tem algum criador ou foi, como eu falei anteriormente, somente um acidente? Sobre teorias e especulações científicas e todas as teorias evolutivas que conhecemos na história. Bom, a cosmovisão ela é um esquema de pensamentos e ações que direcionam e influenciam nossa vida no dia a dia. Você deve se perguntar, Luiz, por que é importante eu entender o que é uma cosmovisão e se eu tenho uma? Uma cosmovisão, ela direciona e ela influencia diretamente toda a nossa vida. Por quê? Porque simplesmente quando eu faço as perguntas mais básicas da vida, o que eu sou? Qual que é a realidade última que me faz e que me orienta como ser humano? Ou até mesmo, qual é a concepção que eu tenho do homem vivente na Terra, diante do mundo, ou até mesmo diante do cosmos? Então, uma cosmovisão, ela é existente totalmente em nossas vidas, mesmo que seja inconsciente ou até mesmo consciente. E por que é muito importante identificarmos a cosmovisão que temos? Um teólogo chamado James Sire, ele diz que é muito importante identificarmos a realidade última do homem e as perguntas mais básicas que qual é a realidade primordial, qual é o verdadeiro significado da vida, qual é a realidade do mundo externo, o que é o ser humano, ou até mesmo o que acontece quando as pessoas morrem. Existe vida após a morte? Porque é possível conhecer algo? Como saber se existe certo ou errado? Se é as leis naturais que temos, civis ou não civis, ou até mesmo leis culturais que orientam a nossa vida, ou se é um propósito divino, ou o que orienta a nossa vida é uma razão biológica, científica? Qual é o significado da história humana? Todas essas perguntas, esse teólogo chamado James Sire, no seu livro Universo ao Lado, que eu vou indicar para vocês, ele faz a pergunta mais básica sobre a vida e sobre a importância de uma cosmovisão. Por que é importante eu identificar o que orienta a minha vida? A cosmovisão é uma orientação que nós temos a respeito de quem somos, de onde viemos. Qual é o propósito último do homem nessa vida? Como identificar o que está influenciando diretamente toda a minha vida, desde a construção mais básica à construção mais importante, como relacionamentos, como vida sentimental, como vida profissional, carreira, ou até mesmo o que eu entendo como construção de uma vida. Então, James Sire, ele diz que a gente tem que fazer 7 perguntas básicas para entender uma cosmovisão. E essas perguntas básicas
que eu conceituo como a primeira, que extraindo de todo o seu livro Universo ao Lado, ele diz que qual é a realidade primordial? A realidade primordial, a realidade primária, ele diz que três cosmovisões orientam a nossa vida. Se são uma cosmovisão que é uma cosmovisão baseada em Deus, em deuses ou na razão científica. A segunda pergunta que ele quer nos fazer para entender uma cosmovisão, qual é a realidade do mundo externo? A realidade do mundo externo, ela se dá na realidade centralizada totalmente no final do homem, na construção do homem sobre o mundo, ou ela se deu através de um propósito divino criacional? A terceira pergunta que ele nos faz é: o que é ser humano? O que é ser humano? O que é o ser humano? Se esse ser humano ele é um Deus, ele é um acidente das teorias científicas, ou até mesmo ele é um gorila humano só no processo evolutivo normal das razões científicas. Então, ele faz perguntas totalmente importantes aqui: o que acontece quando uma pessoa morre, quando, por que é possível conhecer algo, como saber o que é certo e errado, qual é o significado da história humana. Todas essas perguntas são importantes para nós entendermos qual cosmovisão está influenciando indireta ou diretamente nossas vidas. São perguntas que todos os dias nós devemos fazer. Qual é a realidade primordial? O que é verdadeiro? Qual é a realidade do mundo externo? O que é um ser humano? Ou até mesmo o que acontece quando uma pessoa morre? Por que é possível a gente conhecer algo ou o que está em nossa volta? E ele diz assim que como saber o que é certo e errado? Ou qual é o significado da história humana? Todas essas perguntas são importantíssimas. Até mesmo você que não acha que tem uma cosmovisão, talvez você tenha sido influenciado por uma cosmovisão materialista, que a última concepção está dedicada à matéria, às razões científicas, biológicas ou totalmente históricas, culturais, ou a sua cosmovisão está baseada numa ordem, no propósito divino. Então são perguntas totalmente importantes que nós fazemos a respeito da vida. E eu quero deixar aqui a indicação desse livro do James Sire, Universo ao Lado, que é um livro que vai te dar um direcionamento a respeito da identificação e da importância de uma cosmovisão. Então, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, deixe a sua avaliação, seus comentários, que é super importante, e semanalmente nós estaremos aí postando um vídeo com a indicação de um livro e falando a respeito de um tema importante para a cosmovisão cristã.